Oi, eu sou o Nadson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo aqui a gente vai falar como evitar o estresse, ou como viver sem estresse, né? Será que isso é possível? Vamos lá trocar uma ideia sobre isso. Antes de começar esse vídeo aqui, antes de começar a falar sobre o assunto, só relembrando, o ponto de vista que eu falo aqui, ele é diferente do ponto de vista da psicologia. Então, se você tem afinidade ou se você só acredita nesse ponto de vista da psicologia, esse vídeo aqui ele não é para você. Esse vídeo aqui ele traz uma percepção bem diferente, e se você estiver aberto a ouvir esse tipo de conteúdo, então esse vídeo pode ajudar bastante. Beleza? Então, vamos lá. É possível viver, ou sei lá, é possível a gente passar uma vida, né? Na verdade eu não diria passar uma vida, mas é possível a gente não ter estresse? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu vou falar a partir de mim mesmo, a partir do meu processo de autoconhecimento, e daí você tira as suas próprias conclusões, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é o estresse, né? Na minha percepção e na percepção da psicologia, o estresse, ele é... O que ele é? É eu estar aqui e eu não quero estar aqui, sabe? Eu estou aqui, mas eu queria estar em outro lugar. Me corrija se eu estiver errado, é assim que eu entendo. Eu estou aqui, mas eu queria estar em outro lugar, sabe? Então eu não aceito aquela situação, seja ela qual for. E eu não aceito isso mentalmente, né? Há uma resistência interior, seja alguma situação, ou seja o momento em si. Então isso é o estresse. Então isso me causa estresse, porque isso não deveria estar acontecendo. Isso não pode acontecer, sabe? Então isso me causa algum tipo de negatividade. Seja ela primeiro causada na mente e depois vem pro corpo, né? Pro corpo. Então isso me causa um estresse, porque isso não deveria estar acontecendo. Beleza? Então, isso é o estresse. E qual que é o ponto de vista que eu falo aqui nesse canal e que eu repito? Vamos lá. O ponto de vista que eu falo aqui nesse canal, ou não só o ponto de vista, mas a percepção que eu trago é que nós, em essência, nós como consciência, nós somos um ser, né, que vai além não só desse corpo físico, mas além também da mente e além das emoções. Então, eu perceber isso, não só entender intelectualmente, mas eu perceber isso, sabe? Então, como que eu evito o estresse? Não só começando a fazer um trabalho de autoconhecimento em si mesmo, porque o estresse, ele ao meu entender, ele nada mais é do que uma resistência interior ao que é, porque as situações, elas apenas são como são. Elas não são nem positivas e nem negativas. Elas só parecem ser positivas e negativas porque a gente interpreta elas. A gente dá um rótulo. Ah, não, isso daqui é bom. Ah, não, isso daqui é ruim. Então a gente interpreta. Quando a gente entende que as situações, elas apenas são, a gente para de dar importância para as histórias que vêm na nossa cabeça, para a voz na cabeça. Isso que eu falo todo vídeo, pra gente prestar atenção na história na nossa cabeça, que vai fazer com que a gente não acredite nela, ou que não acredite pelo menos parcialmente nela. Pelo menos parcialmente não, pelo menos totalmente, né? Então é esse processo de desidentificação, não só das histórias na nossa cabeça, e o processo de aceitar. Mas não é o aceitar no sentido tipo de, tá acontecendo alguma coisa ruim comigo e eu aceito. Não é aceitar a coisa em si, mas é aceitar o momento presente, o agora, sabe? Então eu aceito aquilo ali, mas não a situação em si. Tipo, eu tô doente. Eu não aceito a doença em si, mas eu aceito o momento. O momento me apresenta uma doença. Eu aceito. E quando eu aceito, eu fico em paz. Ficando em paz, eu não fico estressado. Então eu acredito que a gente pode viver sem estresse no sentido de... assim que vem uma situação que causa na gente uma certa resistência, então tipo, eu percebo essa resistência em mim,
Eu não nego ela. Tipo, não é que eu nego a resistência. Eu percebo e vejo, bom, essa resistência não faz sentido nenhum. Então eu aceito. Então, aceitando o momento presente, eu fico em paz. Então, ficando em paz, eu não tenho estresse, sabe? Então, eu acredito que viver totalmente sem estresse, talvez a gente não consiga. Eu ainda não, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de expansão da consciência, eu ainda não cheguei nesse estágio. Se é que existe, né? Não sei. Então, eu ainda não consigo perceber um zero estresse, sabe? O Eckhart Tolle fala muito disso, e ele fala que é possível a gente viver totalmente sem estresse. Eu ainda não cheguei nisso, então não posso falar desse estágio. Eu posso falar do estágio do qual eu percebo a resistência e eu entendo que ela não tem nenhum propósito real, sabe? Então eu aceito, mas não aceito a situação em si, aceito o momento presente. E isso me deixa em paz. Então, tecnicamente, o estresse ele vem pra mim e eu apenas transmuto ele e falo, não, isso aqui não há motivo, sabe? Então eu percebo aquilo ali, não é que eu nego, eu apenas percebo. E o interessante da gente entender isso, que é não só eu percebo isso e eu entendo que a resistência interior àquilo, a alguma situação, a alguém, ele piora a situação, porque ele me causa uma negatividade. Então ele vai me fazer mal e vai fazer mal para o meu entorno também. Então, não é que eu sou uma pessoa passiva que não faz nada, não. Eu percebo a situação sem a influência da minha mente, sem a influência das histórias que a minha mente vai criar, sem a influência da voz na cabeça, que é o que eu sempre falo. Então eu percebo aquilo ali. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu faço. Se não, eu não faço. Eu não crio uma história, um filme sobre aquela situação. Eu apenas vejo de uma maneira mais neutra, mais ampla. Tipo, isso aconteceu? Tudo bom. As situações, elas são sempre neutras. Elas são como são. A gente é que interpreta elas. Então, é perceber isso. Então, quando eu tenho essa percepção, esse distanciamento da situação, ela não me causa estresse, porque eu aceito ela. Eu não aceito ela, eu aceito o momento. Então, eu aceito ela porque ela é muito entrelaçada. A situação e o momento presente, eles parecem que eles são uma coisa só, né? Isso é uma coisa que antigamente eu não conseguia perceber, mas hoje eu já tenho isso mais claro, que ela não é uma coisa só. Elas são duas coisas. E quando eu aceito o presente, a situação ela fica neutra, sabe? Então, eu apenas percebo ela. E se eu preciso fazer alguma coisa, eu faço. Se não, eu não faço. Mas isso já não me causa estresse. Isso não me causa nada. Sabe? Se isso causa alguma emoção de início, algum sentimento, eu vou e percebo. Mas se eu vejo que isso não tem nenhum um objetivo prático, né? Se isso não é saudável para mim, eu não aceito. Não aceito no sentido tipo de eu vou ficar presente e vou aceitar a situação, porque eu não aceito, tipo, isso não faz sentido. Então eu apenas aceito a situação porque eu fico em paz. Não sei se ficou um pouco confuso, mas eu entendo, aceitar a situação, ou em tese, mais certo seria aceitar o momento presente e ficar em paz em relação àquilo ali. Ficando em paz, eu não fico estressado. Beleza? E essa é um ponto de vista diferente, e se você começar a perceber não só as histórias da tua mente, mas perceber a negatividade que a tua mente causa em relação àquela situação, você vai ver que aquela situação ela é sempre neutra. Qualquer situação ou alguma pessoa, é você que interpreta aquilo ali. É a mente que interpreta, é o ego, né? Então você percebe que aquilo ali não faz sentido e você aceita o momento. Beleza? Isso aí, espero que isso tenha ajudado. Se você quiser praticar isso, é através da autopercepção. Você pode meditar, que vai ajudar muito a você entender, a perceber as histórias da cabeça, as histórias aqui da mente. Isso vai te ajudar a perceber e acelerar esse processo de desidentificação. Beleza? Então, se curtiu, já curte aqui o meu vídeo, comenta também e se inscreve aqui no canal, que ajuda a divulgar esse trabalho de expansão, né? Expansão da nossa consciência, expansão da percepção, para levar isso cada vez mais longe. Beleza? É isso daí, até o próximo vídeo e falou!